Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Que todos tenham o devido entendimento e sabedoria. Vamos estudar a lição. E hoje, sábado 24 de agosto, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título Controvérsias em Jerusalém. E a lição é esta aqui, meus amigos. Controvérsias em Jerusalém. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 11. Não só a lição de hoje, como a lição de toda a semana, está baseada nesse capítulo 11 de Marcos. E aqui Jesus faz a sua última viagem para Jerusalém. Uma viagem que é muito conhecida por todos nós, que foi uma entrada triunfal em Jerusalém, ele montado assim num burrinho, né? Que essa entrada ela foi profetizada por Isaías, por Jeremias, né? E que foi com bastante antecedência, né? Mostrando realmente a missão redentora do Filho de Deus. E a lição que nós vemos nessa semana fala que a cidade de Jerusalém ela foi o ponto central da vida judaica no primeiro século, né? E foi o local onde alguns acontecimentos assim mais significativos na vida e no ministério de Jesus. Por exemplo, né, os evangelhos do Novo Testamento registram que Jesus frequentemente ele visitava Jerusalém para assistir cultos, festivais de peregrinação judaica lá no templo. E também lá nesse templo ele ensinava com frequência as verdades bíblicas, né, nos pátios assim, externos ali da sinagoga. A Bíblia relata também que Jesus passou a sua última semana de sua vida na cidade de Jerusalém, enquanto se preparava para a grande celebração da Páscoa. Porém, foi lá que ele teve 6 controvérsias, né, com fariseus e escribas e líderes religiosos. E nesse ambiente assim hostil lá em Jerusalém, que Jesus proferiu suas últimas mensagens de boas novas para todas as pessoas, a mensagem de salvação. E antes de acontecer realmente a morte e a ressurreição de Jesus, houveram grandes conflitos, né, entre líderes judeus e Jesus, e nós podemos separar em 2 conjuntos de controvérsias, assim como uma moldura assim, no início do ministério e no fim do ministério de Jesus, onde cada conjunto trata assim, de questões assim, muito importantes para a nossa vida cristã, sobre a nossa fé no Salvador Jesus. Jerusalém foi o local dessas controvérsias entre Jesus e os judeus extremistas. Foram acontecimentos acalorados, cruciais na vida e na missão de Cristo. Os ensinamentos e instruções do mestre incomodavam líderes da sinagoga e mesmo nessas situações de discussões fortes, né, e ajudados às vezes por cristãos nas coisas fundamentais da fé, na crença e nas questões práticas da experiência do cotidiano,
e um aprendizado na proclamação do Evangelho futuro, que através dessas controvérsias, né, os discípulos eram treinados para problemas futuros que eles teriam de falar as boas novas. E nos tempos de Jesus, a cidade de Jerusalém, ela era formada por cidade alta e cidade baixa, onde a cidade baixa era aquela parte assim, mais antiga, né, de Jerusalém, que ficava no sul do Monte do Templo, formado assim por mercados assim fervilhantes assim de pessoas, uma aglomeração grande de pessoas, né, com hospedarias para os peregrinos que se achegavam para os cultos no templo, ficavam nessa parte realmente baixa da cidade. Já a parte alta da cidade era a parte mais rica, né, de Jerusalém, onde Herodes construiu uma extravagante mansão, e parte da cidade onde os sacerdotes também moravam ali. E ali que eles também administravam o templo. Jesus condenou publicamente as classes superiores da cidade alta de Jerusalém pela exploração dos mais pobres, dos mais humildes, pelas exibições exteriores dessas riquezas que eles demonstravam a cada momento. E eles também marginalizavam viúvas, órfãos e os doentes, né, como os leprosos, né, os cegos. E esse conflito com a aristocracia local levou aos eventos assim culminantes da vida de Jesus ali em Jerusalém. Os líderes religiosos judaicos a todo momento tentavam confrontar, confundir e tentar derrotar Jesus, mas eles não conseguiram. O livro do discípulo chamado Marcos, ali em quase todas as 4 narrativas dos evangelhos sobre o ministério de Jesus, eles eram assim mais curtos, né, mas porém com bastante detalhes. E o que nós vemos Marcos, no capítulo 9, o autor discute o ministério de Jesus na sua própria região, que era a Galileia. Começando ali no livro de Marcos 10, a narrativa já muda para falar do ministério de Jesus lá na Judéia, em especial na cidade de Jerusalém. E Marcos 11 já fala realmente especificamente sobre Jerusalém e essa viagem de Jesus nessas controvérsias com líderes judaicos. Mesmo Jesus sabendo que ele estava sendo perseguido, que ele estava prestes a enfrentar a fúria de líderes judeus, né, e daqueles que ele veio salvar, Jesus prossegue ensinando, curando e amando, e fala a nós hoje algo importante que está no verso para memorizar da lição dessa semana, que nos diz: e quando estiver orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 25. Vejam, aqui nesse capítulo e versículo, Jesus fala isto na cidade de Jerusalém, onde ele tinha a maior perseguição na sua vida, grandes conflitos e grandes controvérsias, né, com os judeus, escribas e fariseus. E mesmo assim, contra todas essas perseguições, Jesus orava pelos seus inimigos, e ele pede que também nós façamos o mesmo, que nós possamos orar por esses inimigos
e pede que nós, como cristãos, oremos por eles, né? E o estudo da lição da escola sabatina dessa semana considera alguns incidentes bem significativos na vida de Jesus em Jerusalém, mais especificamente no que diz respeito à sinagoga, né, o templo. E assim nós veremos 3 pontos importantes para o nosso devido entendimento. E nessa viagem que Jesus fez realmente ali para Jerusalém, como a última viagem, Zacarias também, o profeta, ele já havia predito em seu livro de que realmente Jesus teria essa entrada triunfal, mas que sofreria com perseguições, conflitos, controvérsias, perseguições. E dentro desses 3 pontos importantes para o nosso devido entendimento, que nós veremos nessa semana, o primeiro é o anúncio da paixão de Cristo no que se refere à sua morte, onde nós teremos assim um estudo detalhado nessa semana. O segundo ponto é que nós falaremos sobre a viagem de Jesus à cidade de Jerusalém, os eventos ocorridos, né, os conflitos, e a importância dessa entrada de Jesus nessa cidade histórica, que ali se cumpriu profecias, né? Como eu falei, foi cumpridas as profecias de Zacarias, de Isaías e de Jeremias. O terceiro ponto é que nós também veremos as atividades de Jesus ali na cidade de Jerusalém e no templo, onde ocorreram coisas importantes, né? E que nós veremos durante estudos, né, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12, sobre esses detalhes, né, onde nós aprofundaremos dentro desse estudo. E diariamente nós também veremos assuntos e abordaremos com precisão os seguintes assuntos. Jesus, né, conforme as profecias, ele tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Algo assim, nada visto. Mas como aconteceu isto? E por que Jesus fez essa última viagem? Nós estudaremos lá em Marcos capítulo 11, versículo de 1 a 11, e também ali no livro de Zacarias, no capítulo 9, do versículos 9 até 10. E no caminho para Jerusalém, vindo ali de Betânia, mais ou menos 3 quilômetros antes de chegar em Jerusalém, Jesus tem fome e juntamente com seus discípulos, eles observam uma figueira frondosa, cheia de folhas, e eles foram até lá e verificaram que essa figueira, embora bonita, ela estava sem frutos. E Jesus, aproveitando realmente essa figueira, ele dá uma mensagem para todos nós. Mas que mensagem que é esta? E o que é o significado dessa atitude de Jesus relacionada à figueira? Nós veremos lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 até 26, durante esta semana. No dia seguinte, Jesus chega a Jerusalém. E ali ele faz uma purificação do templo, e isso desafiou, né, os líderes judeus pela forma como Jesus se apresentou ali para fazer a purificação. Mas por que então os líderes judeus, escribas e fariseus, ficaram com ira de Jesus e não aceitaram a resposta de Jesus? Nós veremos ali em Marcos capítulo 11, versículos 27 a 33, onde nós estudaremos com detalhes sobre este assunto. Líderes judeus tentando apanhar Jesus em falhas, né, para incriminá-lo, ele tem uma controvérsia sobre pagamentos de impostos, né? E os judeus e os escribas questionaram a Jesus sobre
ser obrigado, né, a pagar impostos, né, para o governo. E que forma ele iria pagar? Mas quais foram as verdades que Jesus nos ensinou sobre esse caso de nós termos que pagar impostos para o governo, nem que seja corrupto, não, nós temos que pagar impostos. Mas como Jesus mencionou isto? E nós veremos ali em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 27. E até Jesus, bem antes de ser preso e morto, ele traçou assim o perfil ali de Jerusalém, que ele disse, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. E nós veremos por que Jesus falou realmente isto, né? Até lá em Mateus 23, versículo 37. E por que realmente aconteceu isto, né? Devido a que ocorreu isto? E nós estudaremos com detalhes, numa lição muito importante para todos nós durante essa semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente chamado todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele é a única forma realmente de nós alcançarmos os céus. E Ele mesmo, Jesus, diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, você ganha de Deus sabedoria, entendimento. Você passa a ser uma pessoa assim, com a mente mais aberta, porque o Espírito Santo começa a trabalhar. Você começa a manusear melhor as Escrituras, começa a entender esses assuntos, né? Por que houveram essas controvérsias em Jerusalém? Quem está por trás disso? Tudo isso você, ao ler as Escrituras, você começa a ter entendimento e saber o que de fato ocorreu. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, Ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. O lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições não haverá. Sabe por quê? Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.